Nintendo! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao GDHN, o podcast de Nintendo do Game Design Hub. Eu sou o Ângelo. E eu sou o Vitor. E o Mario também tá aqui, mas ele tá com vergonha de se apresentar, ele é tímido, né? Sabe que ele é um cara tímido, né? Ele mal aparece, cara. Eu tava pensando aqui que eu falei com um tom tão sério, eu devia ter aproveitado que hoje é Mario e falar dito, e eu sou o Vitor, uhul! E eu sou o Vitor, uhul! Uhul! mas tudo bem. É porque a gente gosta mais do Luigi, né? A gente só não queria deixar tão claro assim, tão óbvio. Mas assim, esse jogo tem o Luigi, então é pra gente estar empolgado. Então naturalmente. Tá, verdade. Super Luigi 3D World. Hoje a gente vai falar de Super Mario 3D World. Por quê? Porque sim, cara. Porque é um jogo muito bom. É um jogo muito legal. É um jogo que dividiu a fanbase e também dividiu a timeline do Mario. Dividiu o Mario em 3. Sim, esse é o Mario que divide a timeline. Se o Mario é derrotado, ele vai pra Mushroom Kingdom tomada pelo Bowser. Pelo Calamity Bowser. E se ele vence, tudo fica bonitinho e ele vira o Capitão Toad. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar de Super Mario 3D World e, óbvio, não tem como... Vamos falar também de Bowser's Fury. Então segura aí que vai tocar uma vinhetinha e a gente já volta pra conversar sobre o jogo. Cara, você lembra quando ele foi anunciado, Super Mario 3D World? Eu tenho que a Nintendo tava num direct, não vou lembrar quando que é, tem alguns directs, tem alguns jogos que eu lembro o dia e a hora que eles foram anunciados, né? Mas tem outros jogos, não lembro se foi E3, sei lá. Eu lembro que o Wii U ele foi lançado com o New Super Mario Bros. Uhum. E aí a gente ficou assim, poxa... Não que eu não goste de New Super Mario Bros. U, eu gosto muito, inclusive. Mas não era o Mario. Não era o Mario 3D, o Mario original Era original, mas, poxa, não era o que a gente queria. Sim, vocês entenderam? Quem tá ouvindo entendeu. Eu diria que fãs dessa época, a gente já tá acostumado a ter um Mario 3D. É o que a gente chama de o Mario 3D. O Mario 2D ele meio que ressurgiu na geração anterior com o New Super Mario Bros. E aí, tá, beleza. Estamos aqui com o Mario 2D, mas tem também o Mario 3D. Agora toda geração tem pelo menos um Mario 3D muito bom. Sempre um espetáculo à parte. O Mario Sunshine é meio que o patinho feio da história, e mesmo assim ele é incrível. Estarei nas trincheiras por Mario Sunshine. Sim, eu também. E aí a gente teve, claro, o Wii com não um, mas 2 jogos magníficos, que, aliás, já puxa aqui a deixa pra gente... A gente tem que falar sobre esses jogos. A gente obviamente vai ter um especial sobre Galaxy, cara. A gente Sim. só precisa arrumar tempo, porque esse episódio vai ser grande. Esse episódio vai ser grande. Sim, e eu quero rejogar. Mas aí o Wii U veio e nada, nenhum sinal. É claro, o Mario Galaxy 2 ele veio bem no final da vida do Wii, né? Então ainda, beleza, tem um espaço aí de tempo pra eles desenvolverem o jogo novo e tudo mais. Aí fizeram lá o 3D Land no 3DS pra dar um gostinho de Mario 3D, mas ele era um híbrido, assim, uma coisa... Uhum. Tinha elementos do 2D, tinha elementos do 3D e juntava num jogo muito charmoso, mas que ainda não era um Mario 3D. Uhum.
Eu lembro muito bem da Nintendo falando. Ela teve eu acho que foi uma Direct. Onde eles só fizeram promessa de anúncios. Eles fizeram um famoso anúncio de anúncio. Anúncio do anúncio. Vamos falar, vamos anunciar o próximo Mario 3D. Vamos anunciar o próximo Smash Bros. Na E3. Eu lembro dessa parte, eu lembro desse contexto, assim, de vai ter um Mario 3D na E3. E aí, quando eles mostraram lá, Mario 3D World. Eu preciso confessar uma coisa. Primeira vez que eu vi o Mario 3D World, no primeiro trailer, eu fiquei muito decepcionado, assim, eu fiquei muito triste, cara. Eu concordo plenamente. É porque assim, a gente tava vindo dos Galaxies, do Galaxy 1 e do Galaxy 2. E aí a única opção pra Nintendo era fazer melhor que o Galaxy. E aí, cara, quando eu vi aquele Mario, eu lembro que abria a bolinha assim, né, aparecia a cara do Mario, eu lembro muito claro daquele trailer. E aí abre tudo, aí aparece ele correndo naqueles cenários, e eu olhei e falei, cara, não é isso. A primeira impressão foi muito estranha. Foi uma impressão muito estranha. Não sei se a sua impressão foi igual. Não, mas foi uma impressão muito estranha. Concordo. Tipo, não é isso, cara. Não é esse o Mario 3D. Que tá acontecendo? Não era esse Mario que eu queria. Eu tive exatamente o mesmo sentimento, assim. Porque, como eu disse, eles tinham prometido um Mario 3D. E aí eu tava lá pensando, nossa, qual vai ser o sucessor do Mario Galaxy? Quando aparece um jogo que na verdade tem muito mais cara de sucessor do Mario 3D Land, de 3DS, deu um momento, uma tristeza, assim, uma coisinha... Mas, cara, isso é só impressão também pela forma como ele é apresentado, como ele se apresenta, né? Porque o que a gente tem? A gente tem o Mario 2D. Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, World, New Super Mario Bros, DS, Wii, U, 2. E nós temos o Mario 3D. Super Mario 64, Mario Sunshine, Galaxy 1, 2, Mario Odyssey. O Mario 3D World, ele não é nenhum nem outro. Eu falei lá no começo que ele separa a timeline, né? Porque ele tá exatamente no meio. Por quê? Ele é isométrico. Pra quem não sabe, o que é isométrico? Isométrico é quando você vê todo o plano 3D num ambiente 2D. Então é tipo desenhar aquele bloquinho que a gente desenhava, né? A gente fazia um quadrado um pouco mais pra cima e colocava uns traços para juntar os dois quadrados, virava um cubo. Isso é isométrico. Assim. Isso é um desenho isométrico. É você fazer uma representação 3D num plano 2D. E o Mario 3D World, ele é isso. Porque os cenários dele não é uma ambientação 3D igual o Galaxy, igual o Odyssey, por exemplo, que é um mundo inteiro em 3D. É um mundinho pequenininho, são quase que dioramas pequenos que você vê toda a profundidade do cenário, toda a progressão do cenário, como se ele tivesse em 2D, né? Mas você anda ali livremente por aquele cenário, então é como se fossem mini mundos ali na tela que você tá vendo. Claro, o cenário ele não tá todo na tela, não é tipo Captain Toad. Captain Toad talvez seja melhor ainda a representação de isométrico do que o Mario 3D World como um todo. Mas você vê o cenário, sabe? Você vê a profundidade do cenário toda ali. Você não vê o comprimento do cenário, mas você sempre tá vendo a profundidade toda do cenário, coisa que não acontece em outros jogos 3D. E eu acho que essa foi a impressão ruim que o Mario 3D World deixou no começo, que ele só o trailer, só vê o jogo assim, e você falar, caramba, eu queria o Mario totalmente em 3D, sabe? Principalmente no Wii U, né? Porque a Nintendo ela tava deixando o 480p e tava indo pro HD, né? E a gente fala, nossa, o Mario, imagina o Mario em HD, já que o Galaxy em 480p já era um jogo HD, né? Porque ele é muito lindo. E aí a gente esperando o Mario absurdo, em 3D, gigantesco, e ele não era gigantesco, ele era pequenininho, né? Todos os mundos são assim, tipo, pocket mundos, né? Tudo muito pequenininho. E eu acho que essa foi a impressão ruim que ele deixou, né? Aquele gostinho estranho que ele deixou só de ver aquele primeiro trailer. As fases terem esse começo, meio e fim, todas, de ser um percurso
tira um pouco a sensação de liberdade. Mesmo se você pensar no Mario Galaxy, que eles meio que te fecham em um caminho, você ainda tem uma noção de aventura, assim, que você tá, uau, eu tô explorando os mundos. E isso é você seguindo um caminho, um percurso, assim, pra chegar no final e chegar na estrela final. Geralmente você só tem você pode meio que se dividir pra um caminho diferente, mas é um percurso também. Mas a construção do percurso do 3D World pro Galaxy é muito diferente. Você sente muito mais que você tá seguindo um rumo do que no Galaxy. E isso meio que é cortar suas asinhas, assim. Você Não, fica... e tinha esse, entre muitas aspas, agravante também, né? Que eles voltaram com o Mario de tempo, né, nas fases, em 3D. E aí ficou uma coisa assim, que é estranho. Era tudo muito estranho. A sensação era estranha. Era uma sensação estranhíssima de ver esse Mario, assim. Antes do jogo ser lançado, tudo nele era estranho. Eu tava assistindo trailer a trailer, né? Todos os anúncios, mas aí foi melhorando, né? Na cabeça foi fazendo um pouco mais de sentido, mas ainda era estranho. Eu sei o exato momento que eles conseguiram me vender o jogo com um trailer. Que eles tiveram lá o primeiro trailer. Uma coisa que eu gostei do primeiro trailer foi mostrar lá os 4 heróis, né? O Mario, Luigi, Peach e Toad. Voltaram com os personagens do Mario 2. Super Mario Bros. 2. Isso. O Doki Doki Panic americano. E desde então, eles nunca tinham feito isso de novo, de trazer cada um desses heróis e eles terem habilidades diferentes. O Luigi pula mais alto e desliza mais no chão. A Peach flutua quando ela pula. O Toad é rápido. Eles nunca mais tinham feito isso e eu ficava... Eu lembro que na época que o jogo foi anunciado, eu tive uma conversa com um amigo meu falando, eles deviam fazer isso de novo. E quando eles mostraram isso, eu fiquei animado, mas como eu disse, eu não fiquei tão animado porque, o Mario Land pra Wii U, tá, beleza, ok. E eu acho que é bom mencionar que a gente tá falando isso com o olhar que a gente teve na época, né, porque depois de um tempo foi evoluindo e melhorando e agora é um dos meus jogos favoritos da geração que ele lançou e do Mario no geral. Eu adoro. Sim. Mas, dado esse contexto, uns meses depois eles lançam o trailer que toca uma música que foi com essa música que eles me convenceram que esse jogo ia ser divino, assim. Que é não só a música, mas a montagem do trailer como um todo, as imagens aparecendo ao som da música, que era... eu sei até o nome da música, é Aristocrat. É um jazz maneiro pra caramba. Que é a música que toca em um dos chefes do jogo. Aquela cobra lá. É excelente essa música, ela é muito boa. E toda a montagem do trailer me fez pensar, ok, eu quero esse jogo. E bem, quando o jogo lançou... O resto é história, né? O resto é história. A gente tá falando dessa impressão, né? Quem não jogou deve estar achando, poxa, esse jogo deve ser estranho. Nossa, os caras odiaram, né? Odiaram o jogo, né? Porque jogo horrível. Porque eles estão fazendo um episódio desse jogo, é pra falar mal? Não, cara, é o seguinte. A primeira vez que você joga Super Mario 3D World, a primeira fase que você joga, que ele começa com aquela musiquinha... que é a música mais chiclete ever. Assim, se você achava que a trilha do Mario Galaxy ia ficar na sua cabeça pra sempre, é porque a trilha do Mario Galaxy ela é muito completa, né? Ela é toda orquestrada, ela é toda linda. Qualquer música que você ouvir vai ficar na sua cabeça. Mas se você falar assim, rápido, uma música do Mario Galaxy, cantarola ela aí, demora. Às vezes você vem até na cabeça, mas demora. Mas aí, ó, viu? Enfim, Mas, cara, o tema de 3D World é o tema mais gostoso que existe em Mario. A trilha sonora inteira... A trilha sonora Pelo inteira. amor de Deus. Mas aquele tema principal que toca na primeira fase, aquilo é o jogo, assim, aquilo te vende... A primeira vez que você joga aquele jogo, ele é tão gostoso.
o Mario desliza, assim, ele corre, assim, muito gostosinho, ele... sei lá, aquele jogo é muito legal. Aquele jogo é muito gostoso. Ele é muito perfeito. O 3D Land, eu gosto muito do 3D Land, ele fez uma mudança e tanto assim no mundo de Mario que eu achei muito boa, mas ele não tem um controle tão gostoso quanto o 3D World. Não tem. Ele é realmente, ele é um dos Marios mais gostosos de pegar e jogar. Gostosos de jogar, sabe? Assim, o Mario que mais desliza, assim, mas de um jeito bom, né? Porque o Mario 64, ele desliza, né? Ele tem pezinho de sabão. Mas ele desliza errado. Ele faz você cair do cenário, ele faz você ir para uns lugares que você não quer ir. O Mario 3D World, cara, ele desliza no cenário de um jeito tão gostosinho que ele vai andandinho assim, e aí o primeiro power-up é o Cat Mario. O Mario Gatinho. Puxa, aquilo ali, cara, nossa, aquilo ali é ouro. Ouro puro. É muito gostoso. Esse jogo flui muito bem. Sim. Realmente. Sim. A primeira fase já te vende, já te convence que o jogo vai ser bom. E eu gosto de como ele usa a simplicidade do Mario 2D, assim. Sim. Porque o Mario 3D, ele tem um controle muito mais complexo. Você tem o pulo triplo, e você tem a baixada que com o mortal pra trás, e você tem o salto longo. E tudo isso tá a grande parte disso tá no Mario 3D World, mas de uma maneira muito mais intuitiva. As coisas você precisa de menos botões pra fazer tudo, assim. A sensação é muito mais... de muito mais facilidade pra você fazer as coisas de um jeito que ele é um jogo que é muito mais fácil de uma pessoa que não joga muito Mario entender e aprender do que um jogo 3D, assim. Com isso, falo com todo carinho que eu tenho a saga 3D, mas eu sei muito bem que se eu for fazer uma pessoa que não é acostumada com jogos a jogar, eu chamo pra jogar 3D World, não um jogo 3D. Sem dúvida. Ele é muito mais intuitivo, exatamente porque ele não te obriga a usar esses poderes extras. Porque ele tem outros recursos na fase. O gatinho é um deles, por exemplo, ou o Mario ficar gigante, ou aquelas árvores de sino, que normalmente elas te levam a pontos mais altos, ao invés de você, nossa, é muito alto aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso dar um pulo de agachar, virar um mortal, dar um pulo triplo, pular na parede. Isso era muito recurso do Mario 64, do Mario Sunshine, até do Mario Galaxy, né, que usa a gravidade para fazer esses recursos melhorarem um pouco, mas no 3D World não. O 3D World ele te leva do começo ao fim da fase de uma forma muito mais fluida, e todos esses gimmicks que o Mario tem, eles são opcionais. Pra você, vou precisar alcançar um lugar ali depois, prestei atenção que tem uma coisa ali que eu não vi, mas como a fase tem tempo, você vai num ritmo um pouco mais fluido, sem precisar desses gimmicks, você usa outros recursos, outras artimanhas durante a fase, e aí depois, se você quiser falar, poxa, eu jogo Mario há muito tempo, eu sei dar uns pulos legais aqui, então, naquela primeira fase mesmo, você entra naquele cano transparente que te leva para a segunda parte da fase, né? Só que você pode ir por cima do cano. Então, se você, agora eu vou mostrar como que eu sei me mover aqui, como que eu sei jogar de Mario. Então, você vai por cima do cano e depois você pula lá pro segundo plano da fase. Então ela tem esses recursos para mostrar que, tipo, você pode fazer uma coisa do jeito que a fase vai, e aí ela não vai te pedir esses pulinhos, esses esquemas, e ou você toma um tempinho aí, até porque o tempo da fase é longo, né? Você não precisa se preocupar com o tempo de fase, tem reloginho que aparece no meio da fase, tem um monte de recurso para você conseguir passar pelas fases, e o tempo da fase é longo para você poder conseguir chegar lá. Então o jogo ele facilita. Então realmente ele é um jogo que chama o jogador novo. Ele tem duas fases bem distintas da moeda. Quando a gente for falar do multiplayer, a gente mostra ali um pouquinho que ele é bem cruel, mas ao mesmo tempo ele é extremamente convidativo para novos jogadores.
tanto para antigos jogadores, né, os que estavam ali olhando feio para ele, que estavam olhando tortinho para ele. Ele chamou e falou: vem dar uma olhadinha aqui, a hora que você chega é paixão à primeira vista. E ele também é muito convidativo para novos jogadores. Eu acho que se você for apresentar um jogo do Mario, e se for em 3D, né, hoje a gente tem o Wonder para apresentar em 2D, mas o 3D, ele é o Wonder dos Marios 3D, porque ele é aquele jogo que é Mario, na sua essência, mais completa, assim, mais pura. Ele é tipo Mario, assim, porque os outros Marios, cara, eles são muito temáticos. O Mario Galaxy, é o planeta, e aí tudo é planetinha, todos os céus são escuros, né, porque é tudo universo, não sei o quê. O Galaxy é tudo água, né, tem os elementos do Mario lá, mas o Galaxy não, o Sunshine é tudo água, né, tem os elementos do Mario lá, mas é no mundo de praia, tudo aguinha. É tudo na praia, o 3D World não, tropical. Cara, o 3D World é Mario. Cada mundinho é um ecossistema, e é deserto, nuvem, e aí fogo. Ele é Mario, assim, aquele Mario mais clássico, mais essência, mais Mario 3. Isso. Ele tem uma pegada muito mais Mario 3 do que os outros Marios. E aí é nisso que ele ganha. De ser um Mario de fucking 12 mundos, né? Porque é um jogo que tem 8 mundos principais. Aí quando você termina o jogo, ele abre 4 mundos extras. Eu fiquei tipo... Eu achei que o jogo não fosse acabar. O 3D Land, ele tem uma surpresa também. Quando a gente chegar no 3D Land, a gente fala sobre o 3D Land. Ele tem um plot twist muito legal também. Mas o 3D World, cara, eu achei que ele não fosse acabar. Porque eu falei, beleza, abriu mais um mundo. Aí você termina aquele mundo, o cogumelo, aí tem um mundo flor. Aí você fala, tá bom. Aí termina o mundo flor, ele pega outro foguete e vai pra outro mundo. Aí você fala, esse jogo não vai acabar, né? Não tem fim esse jogo, não vai acabar nunca. Não. Eu vou ficar preso aqui pra sempre, eu tô num loop infinito. É um roguelike, tá gerando fase sem parar. E as últimas fases, elas são um pouco mais... repetidas, assim. Essa fase que você já jogou, mas agora ela tem esse twist aqui. Aí realmente parece que eles estão inventando fase em cima de outras fases. Agora faz essa mesma fase, só que com menos tempo. Se vira aí. É uma delícia, é complicado, mas é isso que eu queria, sabe? Inclusive foi uma das, entre aspas, decepções do Wonder, né? Que o Wonder só tem um mundo. Aí quando você tá acostumado com o 3D World, você fala assim, poxa, eu queria 4 mundos extras, né? Tipo, você meio que cria um padrão na sua cabeça, né? De querer 4 mundos extras, mas não é bagunçado assim. E o seu objetivo nas fases é coletar 3 estrelas verdes, né? Então cada fase principal tem 3 estrelas verdes. Aí no meio do jogo tem umas fases que são tipo uns chefinhos, entre aspas. É só derrotar um inimigo, alguma coisa assim. Ele te dá uma. Às vezes é uma série de desafios, assim. Faz isso tudo tem no tempo. O bloco roxo, né? Que é uma série de desafios que eu acho... Eu queria um jogo só daquilo. Eu faria fácil um jogo desse. É quase um WarioWare, se você pensar. Micro games. Porque assim... E a gente também tem as fases do Captain Toad, que são 5 estrelas, né, em cada fase. E aí, dessas fasezinhas do Captain Toad, gerou-se um jogo próprio, né? O Captain Toad ganhou um jogo próprio. O Captain Toad não vem do 3D World, né? Ele vem do Galaxy. A primeira vez que ele apareceu foi no Galaxy. Mas no 3D World ele ganhou fase, e aí ele ganhou um jogo. E aí eu fiquei pensando, cara, eu queria um jogo dos blocos roxos também. Um jogo só de desafio de bloco roxo. Porque aí você tinha, sei lá, 200 blocos lá e cada um gera um desafio diferente. Eu jogaria muito fácil esse jogo. Seria uma maneira interessante de fazer algo diferente com o Mario. E o Mario 3D World, ele tem uma coisa legal, né? Que vir do Galaxy é bem diferente disso, que é você ter 1110 vidas. Sim. Se você consegue chegar lá... claro que tem métodos e métodos, mas... Métodos e métodos. Inclusive tem um truque na segunda fase, que é aquela fase das tartaruguinhas, né? Que é aquela fase meio subsolo. Tem um espaço que tem um espaço bem pequenininho pra você ficar batendo o casco da tartaruga. E aí você se joga ali e o Mario fica pulando.
E aí depois do 8º pulo ele começa a ganhar vida. Então ele começa a ganhar vida sem parar ali. Acho que no tempo da fase você consegue fazer metade. No tempo que a fase tá rodando, porque depois você tem que correr pro fim da fase, né? Sim, Ou sim. fica lá e morre, e aí você ganha o que sobrou, né? Isso. Eu acho que em 2 runs ali você consegue as 1110 vidas. Porque no Galaxy ele tinha 99 vidas, mas o Galaxy ele tinha uma coisa muito curiosa, que quando você desligava o jogo, não importa quantas vidas você tinha, voltava pra 4. Eu sempre achei isso muito engraçado. Porque o Galaxy ele te dá muita vida no decorrer do jogo, né? O Sunshine, ele era muito mais regulado com vida. O Mario Sunshine, achar cogumelo da vida era um inferno naquele jogo. Ele estava assim, tipo, era mais difícil do que pegar uma estrela, do que pegar um Shine. Às vezes achar um cogumelo da vida era mais difícil que pegar um Shine. Só que no Galaxy não, no Galaxy ele resetava suas vidas pra 4, porque era muito fácil. No começo do jogo você já pegava a cartinha ali, e aí se você fosse o Mario, você ganhava 5 vidas, se você fosse o Luigi, você ganhava 20. Eles fizeram das 1110 vidas uma conquista, né? Já que a Nintendo não lida com as conquistas, os troféus ou coisa do tipo, eles fazem a brincadeira própria deles lá. E no caso são as estrelinhas no seu save. Que se você zerar, você ganha uma estrelinha. Se você pegar todos os coletáveis, é outra estrelinha. Coisa assim, e uma delas são as 1110 vidas. Não é? Ou eu tô viajando? Eu acho que sim, eu preciso ver como estão as minhas estrelinhas. Eu sei que ele tem um sistema bem complexo de colecionáveis, né, de 100%, tanto que para você fazer 100% no jogo, você precisa pegar todas as estrelas, você precisa pegar todos os carimbos, né, porque cada fase tem um carimbo também, e você precisa pegar o topo do mastro para ele ficar dourado, com todos os 5 personagens. Aí você me pergunta, ué, mas não eram 4 personagens? Não era o Mario, a Peach, o Luigi e o Toad? Era. Só que quando você termina o jogo, você libera a Rosalina. Você libera a Rosalina como personagem jogável. Aí você tem que voltar tudo e começar a jogar tudo de novo pra você completar todas as fases com todos os personagens, coisa que eu fiz. E aí você pensa, mas isso é spoiler? Não é spoiler, porque a própria Nintendo revelou isso antes do jogo lançar, porque eles são... Antes do jogo lançar. Manés, isso aí naquela época a Nintendo ainda não tava com a esperteza do Switch, né? Ela jamais ia anunciar isso, cara. Se ela manteve o Depths do Tears of the Kingdom em total segredo durante a divulgação do jogo, ela ia guardar essa Rosalina até o fim, assim, sabe? Tipo, ia ser uma coisa assim, a maior surpresa da história. Sim. Mas só que fica tranquilo, porque pra pegar o Paul com todos os personagens, você não precisa jogar o jogo inteiro 5 vezes. Se quiser, pode, porque eu joguei tranquilamente, muito mais, inclusive. Mas o jogo ele tem multiplayer. Antes de falar sobre o multiplayer, eu só queria deixar minha errata aqui, porque eu vi... Diga, como que funciona o sistema de estrelas? Eles não têm as vidas. A conquista das vidas é só você ter as coroinhas lá nas vidas, ao invés de quando você pega 1000, ele vira uma coroa, isso. Aí você ganha uma estrela se você derrotar o Bowser, uma se você ganhar no mundo estrela, uma se você ganhar no mundo cogumelo, uma se você ganhar no mundo coroa, que seria o último de todos, e um se você pegar todos os stamps, que no caso é derrotar todos os... vencer todas as fases com todos os personagens. Isso. Pera, tem guias dizendo coisas diferentes, eu tô vendo aqui. Mas, bem... Denúncia. São várias coisas diferentes. Fazer 100% do 100%, você pega todas as 5 estrelas. Se você pegar as 5 estrelas sem usar uma roupa especial lá que você pega... que aparece pra você pegar se você morrer várias vezes, que é uma roupa que te deixa praticamente invencível, aí as estrelas vão estar brilhando. Se você pegar uma vez no jogo, perdeu. Não vai ter mais isso. Acabou. Não pegue a roupa.
Não pegue a roupa, senão suas estrelas não vão brilhar. Suas estrelas não vão brilhar. Inclusive, pegar todos os stamps, igual você falou, pra você pegar todos os stamps, você tem que jogar com todos os personagens. Porque tem o stamp de cada personagem e você só ganha se você fizer o pull no topo com todos os personagens. Pegar o mastro no topo com todos os personagens. E aí entra o multiplayer, né? Porque se você jogar, por exemplo, com 4 pessoas, vai vocês 4 jogando assim. E aí todo mundo pegar o mastro no topo com cada um dos seus personagens, já vai contando mastro para aquele personagem. E ele mostra, quando você chega na frente do dioramazinho lá da fase, ele mostra o que tem e o que tá faltando. Só que esse dos personagens, ele só vai mostrar depois que você termina o jogo. Depois que você termina a campanha principal. Porque aí ele libera a Rosalina. Então ele não pode mostrar ainda a carinha dos personagens, porque a Rosalina ainda não tá lá. E ele só começa a mostrar depois que a Rosalina chega. Aí, nesse multiplayer que chega o agravante do jogo, né? Que ele é um jogo receptivo, ele é um jogo divertido, ele é um jogo que abraça, só que ele é um jogo que ele te abraça e aí ele coloca aquele cartaz nas suas costas, né? Escrito assim, babaca. Porque, cara, o multiplayer é um caos, mas é um caos muito gostoso. É um caos adoro. muito maravilhoso. Eu amo o multiplayer desse jogo, cara. É exatamente o que você falou. É um caos. Se você jogar com 4 pessoas, é muito complicado, é muito caótico. Você não consegue jogar direito. Mas, cara, é muito divertido. A dificuldade de fazer umas coisas simples, porque tem 4 pessoas tentando fazer a mesma coisa. É tão legal, é tão legal. Por quê? Porque, assim, aquelas pessoas que estão ali, elas não estão lá pra te ajudar. O multiplayer, ele não é pra facilitar o jogo, porque você consegue jogar o jogo inteiro sozinho. Ele não é um jogo que, mas no multiplayer vai ser mais fácil. Não, na verdade, esse multiplayer, ele foi criado pra ser mais difícil. Todo mundo ali tem o seu próprio objetivo, né? O objetivo é chegar no fim da fase. A fase, como ela corre pra direita, igual qualquer Mario 2D, mas ele no caso é um Mario 3D, a fase ela vai estar sempre comandada por quem tem a coroinha, né? Um dos personagens vai ter a coroinha. E aí, se os outros personagens saírem da tela, eles viram bolha. Eles somem e viram bolha. Então você sempre tem que ir todo mundo no mesmo ritmo. Você não pode simplesmente sair correndo e tentar fazer a fase por conta própria. E além disso, tem o fato de que tudo que acontece no cenário, se o personagem pegar o item, ou se ele jogar um casco, afeta você. Cara, então, é muito bagunçado, cara. A genialidade desse jogo foi botar lá, multiplayer, beleza. Multiplayer, qualquer jogo, já faz anos que você tem esse multiplayer, 4 jogadores, que um pode atrapalhar o outro, um pode jogar o outro no buraco sem querer ou por querer. Isso você encontra em qualquer lugar, mas você fazer aquela pontuação no final pra mostrar quem ganhou mais ponto e dar uma coroa pra essa pessoa e você poder tomar a coroa da outra pessoa se você jogar ela no buraco ou fazer alguma coisa do tipo. Isso, cara, isso é genial, porque faz ele te dá aquele diabinho no seu ombro lá falando, vai, joga ele no buraco, joga no buraco. É perfeito. Isso é uma herança da época do Little Big Planet, que ele também tinha os tapas e a pontuação no final, mas a adição da coroa no final, na próxima fase foi toque de mestre, foi a cereja em cima do bolo. É pensamento intrusivo da game, né? Porque você fica o tempo todo, eu vou jogar esse cara pra fora do cenário porque eu quero ganhar mais pontos, sabe? Eu quero fazer mais pontos. Então, tem um poderzinho, todo mundo corre pra pegar, porque o poderzinho vale ponto. Um cogumelo da vida vale ponto, sabe? Um cogumelo de crescer vale ponto. Matar um inimigo vale ponto. Então não é coisa assim, mata esse inimigo aí pra mim. Não, cara, eu vou matar esse inimigo, sai da minha frente. Sabe? Exatamente. Tipo, se eu precisar jogar um casco de tartaruga em você pra eu matar aquele inimigo e eu ganhar mais ponto no final da fase, vamos fazer isso. E isso é genial, cara, é genial. É uma bagunça, é muito gostoso e é muito irritante, né? Porque é igual você falou, a gente não consegue fazer coisas simples.
E aí alguém fica te jogando do cenário, e às vezes você mesmo cai, porque você tá desesperado, correndo. Todos os cenários, eles são 2D, né? Eles têm um caminho 2D, mas eles são 3D. Então a maioria deles tem queda, né? Pra um lado ou pro outro. Eles não são cenários assim, que são inteiriços. Eles têm queda ali. Então você cai por bobeira, você pula por bobeira. E eu ainda tenho aquele problema de não conseguir visualizar os cenários em 3D, né? Que eu falei no primeiro episódio. Aí você falou, nossa, o 3D World deve ser um inferno pra você. Realmente, o 3D World é um dos jogos mais difíceis pra eu jogar exatamente por isso. Porque os cenários, eles são limitados. O visual isométrico também te dá uma sensação... tira a sensação de perspectiva, assim. Você acaba não sabendo exatamente a distância da coisa, porque ele pode estar mais em cima, mais embaixo, mais distante, sei lá. Eu gosto muito do 3D Land exatamente por isso, porque o 3D Land é a mesma coisa, só que ele tem o 3D. Com o 3D ligado, eu consigo ver a profundidade das coisas, eu consigo ver a distância das coisas e eu consigo ver se tá na minha frente, se tá atrás, se tá do lado. Como não tem o 3D no 3D World, né, só tem no nome, eu não vejo nada, eu não consigo saber a distância das coisas. Nossa, aquilo ali é literalmente um inferno pra mim. Já é um inferno no single player, no multiplayer, poxa... Cara, tem uma fase, na verdade não uma fase, é mais de uma fase, mas tem um elemento de fase que tem em algumas, que é uma plataforma com uma seta pra frente, uma seta pra trás, e dependendo de qual botão tá sendo mais apertado por mais personagens, ele vai naquela direção. Cara, só... Isso parece um conceito simples, mas se você tem 4 pessoas tentando encontrar uma cooperação entre si pra fazer ele andar pro lado certo e não cair no buraco e todo mundo morrer, é muito difícil fazer dar certo. Muito. Mas é muito divertido também, eu adoro. Eu adoro o multiplayer desse jogo. Ele é um dos multiplayers mais divertidos que eu já joguei na vida, assim. Se já é difícil pra eu enxergar profundidade nesse jogo, imagina... com 4 bonecos, mas não 4 bonecos de multiplayer, mas 4 bonecos daquele poderzinho da cereja, que duplica o Mario. Aí se você pega mais um, duplica de novo. E aí duplica de novo. E aí todos pulam ao mesmo tempo. Cara, eu perco muito fácil os bonecos naquele poderzinho. Quando eu vou juntando, eu perco muito fácil. A hora que eu olho já acabou. Por quê? O jogo ele foi feito basicamente pra jogar em multiplayer. E aí, esse poderzinho, ele resolve situações no single player. Porque aí você consegue juntar até 4 personagens ao mesmo tempo pra subir num bloco, pra subir numa plataforma que tem um número 4, assim, ela só sobe quando tá todo mundo lá. E o legal desse poder é que ele veio de um glitch, né, que eles encontraram no jogo, né? Um dos programadores duplicou o Mario sem querer. E aí eles olharam e falaram, poxa, que legal, sabe? Tipo, 2 Marios correndo no cenário. E aí criou-se todo um gameplay, todo um desenvolvimento em cima desses 2 Marios. Sabe lá se todo o multiplayer do jogo foi criado em cima disso, né? Porque tudo tá meio que ligado, né? Então é uma coisa muito doida, é uma coisa muito legal. E é um poderzinho muito, muito gostosinho, assim, muito divertido. Tem uma parte que... Tem uma fase... que tem uma hora que você duplica os Marios, e aí você tem que descer um escorregador gigante, que ele vai piscando em azul e vermelho, e aí você tem que descer escorregando e pulando todos os Marios de um lado pro outro no ritmo do toquezinho, né? Cara, chegar lá embaixo com todos, chegar com um já é difícil. Impossível, Mas chegar lá embaixo com todos é quase que uma necessidade, porque logo ali vai ter uma plataforminha com o número 4, pra você poder subir e pegar o stamp. Um detalhe muito legal desse poder também é que você mantém o poder que você tá. Se você tá com o Mario com a flor de fogo lá, todos os Marios vão de fogo, É você soltando fogo pra tudo quanto é lado, e isso é bem legal. Tanto que, se eu não me engano, a primeira vez que você ganha esse poder, você acabou de ganhar um poderzinho de fogo e vem aqueles
aquela marchinha, não é? Que é um monte de bonequinho quadrado. Isso. E aí você tá totalmente duplicado, aí você atira neles, eles ficam todos doidos. Eu acho que é uma das primeiras representações que tem desse poder pra você poder sentir qual que é desse poder. Se eu não me engano, essa é a fase que introduz o poder. A cereja. Pra você poder sentir qual que é qual que é desse poder, né? Com aqueles bonequinhos todo doidinho. E o jogo também tem aquelas batalhas contra o Bowser no carrinho. Que, cara, aquilo lá é tipo... É isso. O que é Mario? Mario é um jogo sobre um cara, né, de bigode, que aí você tem um jacaré gigante num carro jogando bola de futebol pra você e você tem que chutar a bola de futebol de volta e destruir o carro dele, é isso, bola cara. De futebol explosiva, sim. Bola de futebol explosiva, sabe? Tipo, isso é Mario. E aí você fica pensando, por que não, né? Por que não fazer uma água super realista em volta desse cenário? Cara, tem um Lego desse carrinho e eu tenho, eu comprei. Toda vez que eu vou numa loja de brinquedo, e eu não vou muito porque, sabe, eu sou um adulto, então eu não entro, mas toda vez que eu vejo esse Lego, eu penso, eu quero. Eu tenho esse Lego. Ele Tô aceitando doações. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Ele é absurdo de maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Muito legal. Muito legal. E claro, né, não é nada de spoiler, assim, não é nada demais, é uma coisa óbvia. No final, o Bowser também vira um gato, né? Ele pega o poderzinho de gato, e aí a briga do Mario gato e do Bowser gato. Aquilo ali é lindo, lindo, lindo. Tá chovendo. Aí as fases de chuva são muito bonitas, né? Porque chove na tela, fica escorrendo água na tela. O Mario fica todo brilhante, né? De água, todo molhado. Não, há muito o que se dizer sobre a beleza desse jogo como um todo, assim. Então aquela fase da savana... Aquilo ali é o auge, assim. Quando ele te joga naquela fase, aí tem aquele pôr do sol e todos os blocos de interrogação, eles estão brilhando... Porque os blocos de interrogação, eles não brilham daquele jeito, né? Uhum. Aí todos os blocos de interrogação, eles estão refletindo o cenário. Nossa, aquilo ali é bizarro. Quando chega naquela fase ali, é pra mostrar, sabe? Tipo, pra mostrar poder, pra mostrar beleza. É tudo muito lindo. Esse é o poder do Wii U. É, o poder do Wii U HD. E aí no final tem aquela luta contra o Bowser e começa a chover. E aí o pelo do Bowser fica todo molhado. Poxa, cara, aquilo é lindo, 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 lindo. Quando eu falava assim, poxa, esse não é o Mario, sabe? Não é o Mario HD que eu queria. É sim, é exatamente o jeito que eu queria o Mario em HD. O Mario que eu queria veio anos depois com o Odyssey, tô de boas. Sim. Uhum. E agora que a gente tá aqui nessa situação, que o Mario 3D World é uma entidade própria, assim, eu amo muito mais ele do que... Sim. Do que na época, assim, porque na época eu ainda fiquei tipo, mas podia ser um Mario parecido com o Mario 64, sei lá, mas agora, hoje eu falo, não, eu sou muito grato por ele ser essa coisa única. Especialmente a versão de Switch, que fez o multiplayer ser online também, uma adição maravilhosa. O online é muito bom, inclusive, eles conseguiram fazer um online bem trabalhado, porque isso não é uma coisa que você pode dizer de muito jogo da Nintendo, até de jogos que são focados em multiplayer online, eles fazem umas besteiras com online. Eu não vou citar nomes. Splatoon. E esse ele faz tudo direitinho, assim, tudo muito bem. A forma com que ele atrela o save a pessoa que abriu a sala e as pessoas que podem entrar e se juntar ao jogo de uma maneira... É muito bem feito, é muito bem feito. E aí, quando o jogo foi lançado no Switch em 2021, 13, 23, quase 10 anos depois, a Nintendo ela tava assim, um pouquinho antes, né? Porque assim, hoje a Nintendo ela lançou o Luigi's Mansion HD, preço cheio, só uma remasterização. Vai lançar o Donkey Kong em janeiro,
preço cheio. Só uma remasterização. O Mario 3D World, o que era? Era um port, preço cheio, só que ela deu um jogo de brinde. Ela falou assim, ó, vou cobrar preço cheio de vocês, pra vocês recomprarem esse jogo aqui, só que vocês vão ganhar um outro jogo. E a gente ganhou o Bowser's Fury. Não confundir com Bowser's Fury. O Furry é no 3D World normal mesmo. Bowser's Fury é o Bowser gatinho do Mario 3D World. Aqui a gente tem o Bowser's Fury. Assim, a fúria do Bowser. Do nada. Fúria do Bowser. Vocês vão ter um jogo Fúria do Bowser. Na hora eu fiquei confuso, né? Todo mundo ficou. Falou, vai ser Super Mario 3D World, mas Bowser's Fury. Mas o que é? É uma fase nova? É um extra? Como que vai funcionar? Quando ele foi lançado, a gente descobriu que era um jogo apertado. Tem um menu, né? Aí no menu inicial do jogo, você escolhe se você vai jogar Super Mario 3D World ou você escolhe se você vai jogar Bowser's Fury. Quando você escolhe o Bowser's Fury, você começa o jogo igualzinho o 3D World começa. O Mario tá andandinho lá no Reino do Cogumelo, e aí ele vê aquele M do Mario Sunshine, né? Que é do Brush lá do Bowser Jr. O Brush que, inclusive, foi criado pelo professor Iged, né, pelo professor Aluado, assim como o Flood. E aí ele cai nesse... Não é o brush... Não é igual ele fazia no Sunshine, né? Que era de tinta e tudo mais. É uma tinta mais preta. E aí a hora que ele cai naquela tinta, ele vai para um universo paralelo. E nesse mundo, o Bowser surtou. Depois de tanto tentar sequestrar a Peach e matar o Mario, sei lá o que ele tá tentando fazer... Ele deu uma coringada, né? Ele falou assim, não tô bem. E aí ele deu uma coringada boa e ele meio isso que virou... não fazer terapia acontece. Exatamente, com é complicado, cara. O Bowser deu aquela surtada e ele virou uma entidade. Ele virou tipo Calamity Bowser. ele virou um monstro gigante feito de goo, né? Que é uma gosma preta. E de tempos em tempos ele acorda com um olho brilhante e ele quer destruir tudo que tá no caminho dele. Provavelmente ele foi contaminado, né, por essa gosma, né? Isso. E aí o Bowser Jr., que também é um vilão, mas ele falou assim, existe uma linha... Papai tá em perigo. There's a line, e ele encontrou a linha ali. Ele falou, tá, agora eu acho que eu vou precisar da ajuda do Mario. Por isso que ele fez esse M no chão, chamou o Mario pra lá, né? Summonou o Mario, e aí o Bowser te pede ajuda. Ele te pede ajuda em português de Portugal, tá? Se você quiser jogar, se o seu console estiver configurado para português do Brasil, você vai jogar o Bowser's Fury em português de Portugal. Já dá uma ajudada. Você vai cair na mesma que a gente falou do Luigi's Mansion, né? Ecrã, console. Mas é fácil de jogar, dá para entender. Então já ajuda o pessoal que não entende inglês, porque esse jogo tem bastante conversa, né? O Bowser Jr. conversa bastante com você, tem bastante diálogo. E, cara, o Bowser's Fury, eu vou falar isso quantas vezes for preciso, a gente dá volta, né? A gente dá volta aqui pra fazer o balanço do que aconteceu, mas o Bowser's Fury, ninguém tira da minha cabeça que ele é um beta pro próximo Mario, né? Um Mario mundo aberto, porque ele é muito peculiar pelo fato dele ser um Mario de mundo aberto. Ele tem um pouco de... Ele tem uma carinha de... tech demo. Sim. Meio que um exercício aí pra ver, pra ter uma ideia de como seria o Mario nesse conceito. Não é a primeira vez que a Nintendo lança esses exercícios, porque todo mundo sabe que o Wind Waker HD foi um teste de engine pro Breath of the Wild. Eles falaram assim, nossa, como que vai funcionar essa engine aqui? Aí o que eles fizeram? Eles colocaram o Wind Waker HD naquela engine, pra ver como que ele se comportava. O jogo ficou tão bonito que eles lançaram o jogo. E aí, a impressão que dá é que o Bowser's Fury é a mesma coisa. Eles estavam falando assim, a gente precisa fazer um Mario Open World. Vamos fazer um teste? Vamos. Aí o que eles fizeram de teste? Aquele mundinho do Bowser's Fury. Aí ficou tão bonitinho que eles falaram assim, vamos lançar isso? Como se fosse um jogo? Aí fala assim, mas quanto que a gente vai cobrar por isso? Põe lá no 3D World, que ele tem o comecinho igual do 3D World. Tá? É o mesmo mundo do 3D World, né? Porque o Mario tá andandinho lá em 2D, no mundinho do 3D World. Aí ele cai naquele buraco e vai para um mundo 3D. Como se o mundo 2D, o mundo 2D, 3D isométrico, o mundo 3D fossem universos diferentes, né? O Mario ele já trabalhou com multiverso no Galaxy.
Porque, spoiler, o Galaxy 2, ele não é uma continuação do primeiro. Ele é um universo paralelo. No começo conta uma historinha de que o Mario tava... não sei se a Luma atravessou, alguma coisa assim. Mas ele não é uma continuação do primeiro Galaxy. Ele tá acontecendo todo num universo paralelo. Tanto que tem uma hora que ele tem uma lembrança da Rosalina, né? A Rosalina, ela aparece como se fosse uma entidade, assim. E ele tem a impressão que ele conhece ela de algum lugar. Porque ele já viveu aquela aventura em outro universo. Então a impressão que tem é que o 3D World, ele tá... o Bowser's Fury, ele tá num universo apartado, né, do 3D World. O Mario atravessou para aquele universo ali. E ele é tão peculiar, ele é tão assim, cara mesmo de joguinho que foi feito para fazer um teste para alguma coisa muito maior. Mas ele é um jogo tão legal, ele é um jogo tão misturadinho assim, porque ele tem o estilo do 3D World nos itens, né? Você tem quase que os mesmos itens do 3D World. Você tem o gatinho andando num ambiente muito mais 3D. Ele é muito mais descontrolado num ambiente 3D. Dá pra ver que ele foi tão bem feito para funcionar num ambiente 2D ou 3D isométrico, que no 3D é muito mais difícil de controlar ele. Para você andar assim num ambiente totalmente 3D, subir pelos cenários, é muito mais complicado. E ao mesmo tempo, ele tem assets do Odyssey. Quando você olha para aquele jogo, ele tem muita cara de Odyssey. Dá pra ver que ele foi feito com os assets do Odyssey para criar alguma coisa muito maior do que o próprio Odyssey. É até engraçado ver o mapa. Se você colocar aquelas bordas do Odyssey, que tem as informações da cidade, as informações do mundo, uma pequena descriçãozinha, é o mesmo mapa. Ele tem o mesmo mapa dos mapas do Odyssey, né? Que é aquele mapa chapado, com umas informaçõezinhas assim, e você navega por essas informações. É muito igualzinho. Eles fizeram exatamente o mesmo mapa do Odyssey. Claro, eles estavam economizando assets, né, para facilitar o desenvolvimento do jogo. Mas aí você meio que vincula o jogo ao Odyssey, que é um jogo 3D, né? Então você meio que coloca ele ali no mesmo universo. Como a gente disse, ele tem uma carinha de tech demo. Então eles não iam botar todos os esforços de todas as pessoas que tinham disponíveis para fazer o jogo mais trabalhado de todos. Mas, cara, ele ainda tem muito capricho envolvido. Tem muito capricho. Dá pra ver que realmente estavam tentando fazer uma coisa bonitinha. E fizeram muito bem. E é um joguinho, tipo... Ele é curtinho, você completa fácil, você até... Dá pra fazer 100% fácil também. E eu mantenho o que eu falei sobre o 3D World. Ele é um ótimo jogo pra iniciante, assim. Sim. Se você quiser introduzir uma pessoa... pra iniciar o Mario em 3D, né? Exatamente. Pra ensinar... Ele é muito melhor pra ensinar a dinâmica de um jogo... tipo o Odyssey, por exemplo. Você quer que a pessoa jogue Odyssey, mas antes quer ensinar ela mais ou menos o que é um Mario 3D, bota pra jogar esse jogo. Aí vai ficar muito mais tranquilo, né? Tanto que eles pegaram algumas coisas assim, eles criaram algumas coisas ali no jogo, desse jeito que você falou, né? Que, ele foi feito assim pra... Não foi feito pela maior equipe, com maior empenho. Então você vê, assim, que algumas coisas elas foram criadas, assim, tipo, misturando elementos, né? Porque o poder principal é o gatinho, assim como é no 3D World. Aí o que você pega? Cat Shines, né? Que é tipo o Shine do Mario Sunshine, só que no formato de gato. Então você tem que pegar 5 em cada mundinho que você vai. Então eles foram criando elementos ali. Dá pra ver que é um teste pra alguma coisa muito maior, que provavelmente a gente vai ver ano que vem. Assim espero. Ele é uma carinha de o que veremos no futuro. O futuro de Mario está aí. Porque a gente pensa, Mario em mundo aberto, mas como que eles vão fazer tudo que um Mario precisa ter, né? Porque o Mario precisa ter lava, precisa ter gelo, precisa ter deserto. Como que isso funciona num mundo aberto? Se o mundo tá todo ali aberto, como que esses elementos se diferenciam naquele mundo? E eles ainda fizeram num mundo que é tomado por água, né? Você chega são várias ilhas, né? São várias ilhazinhas. Então tem a ilha ali de fogo,
tem a ilhazinha no céu, né, que é uma das mais chatas, é um horror subir até lá, naquele inferno daquela ilha. E aí você vai, tem uma que tá congeladinha, então você tem todos esses elementos naquele micro mundinho ali, e aí eu fico imaginando como que eles vão fazer isso num mundo ainda maior, e vai ser muito mais tranquilo, porque eu espero que não seja em água. Eu gostei desse ser assim, né, porque você usa a Plessy para se locomover, ela é muito ágil, você vai muito rápido, e você se teletransporta depois que você vai liberando algumas daqueles faróis. Só que eu imagino isso refeito, né, maior no chão, né, num mundo assim, é como se pegasse todos os mundos do Odyssey e juntasse no mesmo lugar. Vai ser esse jogo vai ser o Mario of the Wild. Misturar, basicamente misturando o que a gente viu, umas coisas de Bowser's Fury com umas coisas de Odyssey. Você vai ter um mundo gigantesco e ultra variado, com que você pode simplesmente navegar livremente, assim. Eu fico muito empolgado pensando no que isso pode significar pro futuro, assim. Eu não ia conseguir falar de Bowser's Fury sem falar que, pra mim, ele é um teste pro próximo Mario, sabe? Eu não consigo falar mais desse jogo sem prospectar o próximo. Eu acho que chegou num ponto que não faz sentido isso não ser assim, sabe? Eu acho que já tá todo mundo esperando que a Nintendo faça isso, e agora é só a gente ver como que isso vai ser feito. Mas, de qualquer forma, o Bowser's Fury é um jogo, assim, incrível, cara. Se você comprar a versão de Switch do Mario 3D World, você vai ter os dois jogos ali que vão te ensinar a jogar Mario. Um que vai te ensinar a jogar o Mario quase que 2D, né, que ele tem a estrutura de um Mario 2D, mesmo que ele esteja em um mundo mais 3D, e o outro que vai te ensinar a jogar Mario 3D de uma forma muito mais fácil e muito mais prática do que o Odyssey, por exemplo. O Odyssey ele não é difícil, ele não é um jogo assim, nossa, que absurdo, mas logo ali no começo ele tem uns mundos bem mais complicados, bem mais complexos, e o Bowser's Fury ele é muito mais focado em ser o Mario, assim como o 3D World é, sabe? Ser o Mario simples ali de mundinho, bichinho, e nada tem muito contexto, é só você bater e alcançar um objetivo. E aí você tem ali, entre os dois, você tem um pacotão completo, que eu gosto muito, muito, muito. Sim. É muito interessante o formato de tudo. Que, como eles conseguem trazer todo o funcionamento de Mario como um todo em um jogo tão aberto, assim. É aberto e fechado ao mesmo tempo, né? Porque quando você chega numa ilha, você meio que vê, esse é o meu objetivo pra essa ilha, mais ou menos. Tem lá as suas coisas por fora, assim, que aí é o que eu penso que o Odyssey faz bem, que é você ter um objetivo fixo, mas quando você quiser sair desse objetivo, você pode, você encontra as luas lá. É bem fascinante a fluidez, como é aberto o Mario, como ele pode ter vários formatos diferentes e ainda ter a sensação de um jogo Mario. Sim. Bem, bem, bem feito. Faz sentido o que eu falei? Faz, eu entendi. Ok. Eu entendi. Quem tá ouvindo vai entender também. No meio de tudo eu pensei, pera, eu tô falando certo? É isso aí. Mario é uma entidade, O Mario é uma entidade, cara. Uma eu sempre falo instituição. isso. O Mario ele é uma IP que ele consegue se renovar sempre, só que ele não perde essa essência. E muitas IPs, quando elas foram pro 3D, foi muito complicado, né? Porque às vezes esquece o que é, aí fica difícil, fica diferente, fica estranho, o pessoal fica, mas funcionava melhor assim. O Mario ele conseguiu da melhor forma possível. O Mario 64 já é um jogo incrível, e daí foi só melhorando, e aí ele voltou pro 2D, aí 3D isométrico, e ele vai inventando. Mario é literalmente uma entidade, assim. Tudo funciona. Qualquer coisa que você coloca funciona. Porque é simples. Não tô falando que é fácil desenvolver, que é fácil criar um game design. A gente já falou sobre isso
E é difícil criar um game design, é uma coisa complicada. Só que o gameplay é simples. Eles fazem tudo funcionar, as melhores cabeças possíveis estão ali fazendo todo aquele game design, todo aquele mundo complexo para tudo funcionar de uma forma simples. E aí pro jogador é simples. E aí quando você tá jogando, tudo é intuitivo e tudo funciona. E por isso que o Mario sempre funciona, não importa o formato que ele esteja. Agradecer de novo todo mundo que tá ouvindo os nossos episódios. Teve muitos plays nos 2 primeiros episódios. Eu fiquei muito feliz. Tá dando muito certo, o pessoal tá ouvindo. Tô muito animado. Eu fico um pouco... Ai, meu Deus, tem gente me ouvindo. Tem muita gente ouvindo. Fico feliz e fico também um pouco intimidado. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Obrigado por ouvirem. Obrigado por ouvir. Bebam água. Bebam água. Toma água. Importante. Toma água porque vai esquentar de novo. Já esquentou. Mas é isso, a gente tá feliz demais com a recepção do episódio. Estamos animados para continuar produzindo. Só nesse episódio aqui a gente já ramificou para 500 pautas, né? Porque vai ter a pauta do Galaxy, vai ter a pauta do Odyssey. Então, claro, a gente vai passar por todos os Marios. Eu acho que esse foi um Mario legal para começar, porque ele é o que tá reinando ali em cima de todos, né? Ele não é 2D, ele não é 3D, ele é diferente. Então ele tá acima ali de tudo. E o Bowser's Fury idem, porque ele é 3D, mas ele é o primeiro mundo aberto. Então ele tá separado dos outros Marios. Então a gente começou com... Acho que foi um jogo bem legal pra começar. Já a gente volta pra falar de todos os Marios. Afinal, é um podcast da Nintendo, né? Da então, Nintendo, cara. É claro que a gente vai falar mais sobre Mario. Porra, a Nintendo só tem Mario e Zelda. Vai ter muito Mario e Zelda aqui. Pode ficar tranquilo. Mas vai ter Splatoon. Cara, vai ter muito Splatoon. Você se prepara. Que isso aqui vai virar um episódio de Splatoon. O nosso logo tem a identidade de Splatoon, não é à toa. Então se prepara. Oh, yeah. Que a gente vai falar muito de Splatoon aqui. Vai ter Star Fox, olha que triste. A Nintendo não lembra de Star Fox, mas a gente lembra. A gente lembra. A coisa que eu mais gosto de fazer é lembrar de séries que a Nintendo não lembra. Que a Nintendo não lembra. Aguardem, vai ter muito... Vai ter muito... Oh, vocês lembram de Mac Rider? A Celebration of Life. Lembra de Balloon Fight? Peraí que a gente lembra. Balloon Fight é doido. Balloon Fight tinha no Nintendo Land, né? Que saudade. Nintendo Land, a Nintendo fingiu que lembrou de lembra franquias, mas... Nintendo Land? Pois é. Eles nunca mais tocaram nesses assuntos. Nintendo Land era bom demais. Mas enquanto isso, né, enquanto a gente não volta com as outras pautinhas, agradecer de novo a audiência, agradecer o Vitor por estar toda semana aqui comigo. Amigo, vambora. Tamo junto. Tamo junto. Isso aqui é bom demais. Agradecer a Nuvem, que é a nossa parceira e faz as coisas funcionarem pra gente, né? Dá os joguinhos, ajuda a gente a crescer, a continuar existindo. Agradecer a nossa comunidade linda no Discord. Se você ainda não é um Game Design Hubber, se você ainda não é um Mancinho, um filho do Breno Mancini, entra na nossa comunidade do Discord ou pelo nosso twitter.com/GameDesign_Hub, enquanto o Twitter não existe, ou no nosso site, gamedesignhub.com.br. Tem lá o link do Discord, clica lá, entra na nossa comunidade do Discord. É uma comunidade inclusiva, segura, e você vai gostar muito do pessoal que tá lá. Uma comunidade para jogadores e desenvolvedores. E na nossa grade de programação, não esquece de acompanhar o Vazio dos Games com o Breno Mancinho e o Avatix, toda quarta-feira às 17 horas, e o E-Podcast, o nosso podcast de jogos em geral, não só de Nintendo, que eu estou lá também, toda quinta-feira, bem cedinho, e o GDHN, semanalmente, toda terça-feira. A gente estava publicando os episódios na segunda, só o primeiro a gente publicou na segunda, mas agora o episódio mudou para terça-feira. Então, às terças-feiras, estaremos com o GDHN falando de Nintendo, e você também pode seguir estes belíssimos hosts que estão aqui falando com você. Eu sou o @oangelups em qualquer rede social. Se o Twitter acabar, eu tô lá no Blue Sky com a mesma @. E eu sou Vicky Gurg, VICGURG, em
todas as redes. Eu não sei pra onde eu vou se o Twitter acabar, mas eu estarei lá, é só eu me procurar. Tá no Blue Sky? Eu tô, mas eu ainda não usei. Mas o VicGurg tá lá. Tá lá preparado pra ser usado. Então beleza. Então, quando tudo ruir, a gente começa a postar os episódios lá no Blue Sky. Se todos formos pra lá, estarei lá também. Estaremos lá no Blue Sky postando os nossos episódios, mas enquanto isso, fica com a gente. Você tá no GDHN, o podcast de Nintendo do Game Design Hub, e a gente se ouve no próximo episódio. Um beijinho e buiá! Buiá!